Olá, alunos! Eu gostaria de começar essa aula parabenizando a todos vocês por estarem aí atentos, prestando atenção nessa videoaula que organizamos para vocês. Agora é uma aula diferente, uma aula ao vivo, né? Então, parabenizo mesmo a todos por estarem aí participando, né? É uma possibilidade que vocês têm de fazer perguntas no chat, de responder as questões no chat, para depois a gente verificar o número de acertos, né? Então, realmente estão de parabéns. É sempre bom a gente fazer aquele lembrete, os estudantes que têm acesso ao aplicativo do Google Classroom, não se esqueça de responder ao formulário de questões e clicar no link para validar a presença de vocês. Hoje eu trouxe aqui, para contribuir com a nossa aula, uma convidada, uma professora muito especial, muito querida, a professora Cleide, né? Eu vou pedir para ela se apresentar. Professora, muito obrigada por estar aqui conosco. Agradeço a professora Rosa por ter me convidado, é muito especial esse momento mesmo, estar com vocês, né, professora Rosa? E nós estamos aqui ao vivo com todos os alunos do 7º ano do Paraná, professora Rosa. Veja só, né? Então, gente, eu sou a professora Cleide, eu já estou com vocês aqui há um bom tempo também, nas turmas do 8º ano. E hoje nós vamos compartilhar com vocês esse momento dessa aula muito especial. Né, professora Rosa, vamos lá? Vamos lá, então. Vamos ver o que a gente preparou para hoje, pessoal? Observem lá os nossos objetivos, né, elaborados para essa aula. O que a gente espera que vocês aprendam ao longo dessa aula, né, e respondam as questões no chat. Tem a possibilidade de vocês fazerem a interação síncrona, né, ou seja, ao mesmo tempo. Então, à medida que vocês vão ouvindo as nossas explicações, se vocês tiverem dúvidas, vocês já vão fazendo as perguntas e naquilo que a gente puder colaborar, a gente vai respondendo aqui e dando feedback para vocês, ok? Então, vamos ler aqui comigo, pessoal, os objetivos dessa aula? Então, observem lá o nosso primeiro objetivo. Realizar análise linguística sobre os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Né? Lembrando que oração, na nossa língua portuguesa, são os verbos. Né? O segundo objetivo, identificar em textos os sujeitos e os predicados e suas classificações. É um conteúdo que vocês já conhecem, já estão familiarizados, a gente vai trazer alguns exemplos novos, né, e aprofundar um pouquinho os conceitos das classificações de sujeito e predicado, ok? Aqui para o nosso terceiro objetivo vamos ler, olha, reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão e, por fim, vamos fazer inferências para descobrir a intencionalidade na produção de um enunciado, né? Professora Cleide, esse conteúdo, será que os alunos já conhecem? Será que é um conteúdo que a gente precisa trazer grandes explicações? O que a professora pensa? Eu penso que com certeza alunos do 7º ano já têm a identificação com esse conteúdo, sim. Já sabe a base do sujeito predicado, mas hoje nessa aula, né, professora Rosa, nós vamos aprofundar mais. E você deve participar, sim. Estamos recebendo aqui muitos recadinhos legais, né? E já vamos responder, sim. Manda a sua perguntinha, tá, gente? Vamos lá, professora? Vamos, então. Observem aqui o que a gente trouxe, então. Primeiro, vamos tentar entender o que são termos essenciais da oração. Então, a palavra essenciais se refere ao que constitui a essência de alguma coisa, como a própria palavra já nos indica, né, pessoal? É a essência, ou seja, aquilo que é mais importante dentro de algo. Nesse caso, estamos trabalhando com as frases, né? São os conceitos básicos ali, né? O elemento básico que constitui ali o sujeito ou o predicado de uma frase, né? Que a gente também pode considerar os elementos fundamentais, certo? Então, não é difícil, né? Vocês vão aí ao longo das explicações compreenderem melhor o que seriam esses termos essenciais da oração, certo? Então, eu trouxe aqui uma tirinha para a gente analisar, né? Vocês sabem que as tirinhas é um gênero discursivo, né? Que tem como características alguns elementos composicionais, como a linguagem verbal e a linguagem não verbal, e que nós devemos fazer a leitura, tanto da linguagem verbal, que são as palavras que estão ali nos balões, né? Sejam balões de diálogo, sejam balões de pensamentos, como também a gente tem que fazer a leitura das expressões faciais, que constituem ali as imagens, as ilustrações, né? Tudo é passível de fazer leitura para que a gente possa compreender, ter uma visão holística ali de qual foi a intencionalidade de quem elaborou. Né? No caso aqui, essa tirinha, certo? Isso mesmo, professora. Então, aqui nós temos vários alunos participando conosco, alunos da cidade de Apucarana, do interior do estado do Paraná. Sejam muito bem-vindos a todos e a todas aqui.
Professora Rosa, tem muita gente aqui compartilhando conosco esse momento. É muito precioso esse momento estar aqui com vocês. Vamos lá, professora, continuando a nossa aula? Que legal, pessoal. Um salve aí para o pessoal de Apucarana, então, né, que estão aí nos prestigiando, aprendendo, né? Estão de parabéns. Isso mostra o interesse aí que vocês têm em dar continuidade aos estudos e em se apropriar dos conhecimentos, né? Então, vamos ver aqui, olha, continuando as nossas reflexões sobre a tirinha. Então, para haver uma comunicação entre os personagens da tirinha acima, foram formuladas 2 orações, né? Primeiro, a alegria é contagiosa. E, segundo, eu sou imune. Né? Então, observem aqui que no primeiro quadrinho, né, a gente tem ali a expressão do Garfield. Será que o Garfield tem essa demonstração de alegria, né, como algo contagioso? Né? E aí, no final, ali no último quadrinho, ele pensa, a gente tem um balão de pensamento, né? Ele não se animou, né, com essa alegria, ou seja, uma alegria que não o contagiou, né, porque ele pensa, eu sou imune. Né? Então, nós temos aqui frases que contêm aí as orações, que são os verbos, e nesse caso, o verbo ser. Como que eu identifico o verbo ser, então? Na primeira frase, a alegria é contagiosa. Esse me indica o verbo ser. Né? Eu sou, tu és, ele é. Então, a gente tem ali esse representando o verbo ser, que a gente chama de oração, certo? E na segunda frase, a gente tem eu sou imune. Observem que o eu, a primeira pessoa do singular, ele está ali explícito na frase, né? A gente consegue ver, consegue ler, por isso que a gente tem um sujeito explícito, certo? Ele não está escondido, que a gente já vai se lembrar aí quando o sujeito está escondido, como que a gente classifica ele, né, pessoal? Então, vamos continuar aqui, professora Cleide, ajuda aqui agora. Sim, vamos continuar a nossa aula de hoje e nos aprofundarmos mais nesse assunto sobre o sujeito e predicado. Vamos lá na telinha, gente? Sem esquecer o contexto em que se deu a comunicação, pode-se dizer que a estrutura mínima de organização de uma oração caracteriza pela marca da existência ou não de 2 partes essenciais. Veja só, um que indica processo, ação ou estado, em geral, traz o que mesmo, gente? Traz o que, professora Rosa? Um verbo, né? Outra que identifica ou não o ser a quem se atribui esse processo. Ok, galera? Essas 2 partes interdependentes que as compõem as orações respectivamente, chamamos o quê? Predicado e sujeito, turma. Então, por isso denominamos termos essenciais da oração, né, professora Rosa? Porque é a essência da oração. Assim como nós temos essência dentro de nós, precisa ter sujeito e predicado. Ok, galera? Vamos lá, professora Rosa? Vamos seguir, então. Eu estou aqui com várias mensagens, né, pessoal? Os estudantes do Paraná inteiro aqui tirando dúvidas, né? Então, aqui o Brian Mendes de Souza, do Colégio Nirley Medeiros, está perguntando aqui sobre a questão dos verbos no pretérito mais que perfeito, né? Então, Brian, o pretérito mais que perfeito é aquele tempo verbal que nos indica algo que poderia estar acontecendo, né, num passado. Na verdade, se a gente for prestar atenção nos textos, não é muito utilizado, na maioria dos textos, né, é mais utilizado na área do direito, né? Mas aqui, se a gente fosse, por exemplo, transformar aqui, pensando numa frase, né, os alunos fazem as lições. No pretérito perfeito ficaria, os alunos fizeram as lições. Né? A gente tem ali, os alunos tinham feito as lições. Né? Então, se vocês pesquisarem lá, depois a gente vai tentar mandar uma mensagem para você dizendo qual foi a aula específica que foi trabalhado esse tempo verbal. Né? Então, tem lá no pretérito perfeito, se fosse o verbo ser, por exemplo, mais que perfeito seria eu fora, tu foras, ele fora, né? No sentido de eu tinha ido, tu tinhas ido, ele tinha ido. Né? Então, ele pode se desmembrar no verbo ter mais o particípio do verbo principal. Né? Requer aí uma outra aula para a gente poder trabalhar com mais pormenores, tá? Mas a gente manda depois para você o número da aula em que foi trabalhado pormenorizadamente essa questão, né, professora Cleide? É isso mesmo, né, professora Rosa? Esse verbo, ele é normalmente usado, como a professora falou, né, em textos escritos técnicos, como o curso jurídico de direito e assim por diante. Então, em outro momento, nós podemos esclarecer mais e nos aprofundarmos mais sobre esses tipos de verbos. E vamos lá, pessoal, tem gente aqui de União da Vitória, professora Rosa.
Tá pedindo para mandar um abraço para você, gente. É muita gente. Francisco Beltrão e assim por diante, gente. Tatuquara, de Curitiba. Nós temos galera daqui de Curitiba participando. E não podemos deixar aqui o nosso abraço a quem mesmo? A nossa escola, né, professora Rosa? Sim, com certeza. Colégio Helena Colodido, município de Colombo, João Ribeiro de Camargo. Aquele abraço para os alunos que estão aí também assistindo e acompanhando as aulas, né, pessoal? Podemos retornar aqui, pessoal, então, para o nosso foco do objetivo da aula de hoje, né? Continuando aqui, então, vamos iniciar nossa viagem pela trilha do sujeito. Então, vamos lá, né? Então, a gente tem nas frases o sujeito e o predicado, né? O sujeito recebe essa classificação em razão de sua importância para o enunciado, embora, mesmo que contraditoriamente, possam existir orações sem sujeito, que aí a gente vai ter que descobrir, né, qual é a classificação desse sujeito, se ele é indeterminado, se ele é oculto, se ele é inexistente, né? E quando aparecem na oração, são chamados de determinados, né, quando eles estão explícitos. Né? Então, os estudantes do Paraná assistem à aula de língua portuguesa. O sujeito está explícito. Quem assistem à aula de língua portuguesa? Os estudantes do Paraná. Então, eu tenho aí o sujeito determinado. Né? Quando está escondido, eles podem ser classificados de indeterminados ou ocultos, que é o que a gente vai ver aqui no próximo slide, né, professora? Isso mesmo. Vamos para os exemplos? Vamos lá, então. O sujeito será oculto quando mesmo? Quando mesmo, galera, ao analisar a flexão do verbo, fica claro se tratar de que o sujeito é eu ou nós, nesses pronomes. Fiz atividades. Quem fez as atividades? Professora Rosa. Ali diz que você colocou, eu fiz. Você tem um outro exemplo? Olha, eu posso também ter um exemplo assim. Escrevi a resposta dos exercícios solicitados nessa videoaula de língua portuguesa. Quem escrevi, professora Cleide? Quem? Quem escrevi? Eu? Só que esse sujeito não está explícito na frase. Então, ele é um sujeito oculto. Muito bem. E aqui no segundo exemplo, que a gente pode ter aqui a primeira pessoa do plural, lembram? Eu e mais alguém somos nós. Então, eu tenho ali, assistimos às videoaulas. Quem assistimos às videoaulas, né? Se eu não tenho aqui o sujeito explicitado, eu vou ter que tentar adivinhar. E aí a gente percebe, porque assistimos só pode ser nós. Então, o sujeito é a primeira pessoa do plural, que é o nós, certo? Perfeito. Vamos lá, vamos ao próximo. O sujeito será indeterminado, turma. Quando, ao analisar a flexão do verbo, não se pode saber se o sujeito é ela ou ele, ou eles ou elas. Então, ali nós temos dois exemplos. Fizeram as atividades. Quem fez? É claro, ali tá eles. Né? Eles ou elas fizeram. Assistiu a videoaula. Quem assistiu? Ele ou ela assistiu. Ok, professora Rosa? Vamos lá? Vamos lá. E aqui, olha, pessoal, estou com várias mensagens aqui do pessoal pedindo para a gente mandar um abraço, mandar um salve aí para a galera lá do Colégio Romário Martins, do município de Piraquara. Eu também trabalho lá em Piraquara de manhã. Muito bem, é a Resielen, Alessandra Meurer. Parabéns por estar aí assistindo. Um abraço para você, para os teus colegas que estão aí conosco aprendendo hoje, né, os termos essenciais da oração. Né? E seguindo aqui, então, agora, como a gente já viu o sujeito oculto, a gente vai agora estudar um pouquinho sobre o sujeito indeterminado. Quando, ao analisar a flexão do verbo, não se pode saber se o sujeito é ele, ela, eles ou elas. A gente fica em dúvida. Então, não está determinado. Por isso que nós hoje chamamos de sujeito indeterminado. Né? Olha o exemplo ali, professora Cleide. Ah, esse exemplo que nós acabamos de ver, né, professora Rosa? Mas a gente pode fazer uma revisão aqui. Fizeram as atividades. Quem fez? Eles ou elas fizeram. Assistiu a videoaula. Quem assistiu? Ele ou ela assistiu. Próximo, gente. Se eu não sei se é ele ou ela, eles ou elas, então o sujeito, ele é indeterminado, ele não é oculto. Ah, com certeza. Porque no oculto eu consigo adivinhar o sujeito, né, por causa da flexão do verbo lá, que a gente chama de desinência número pessoal, né? Quando eu digo assisto a videoaula, quem assisto? Só pode ser eu. Então esse sujeito é oculto, é a primeira pessoa do singular, né? Ou se eu digo assistimos a videoaula, pode ser nós, né? Não tem como ser indeterminado porque eu sei que é nós. Eu não posso dizer, eles assistimos às videoaulas.
só pode ser nós, é oculto. Agora, o indeterminado, a gente tem essa característica Professora Rosa, nossa, tem aqui um recadinho pra gente. O meu nome é Rodrigo Wellington, sou de Curitiba, da Escola Dom Orione. Gosto muito de vocês e queria dar parabéns pelo trabalho de vocês. Muito grata, querido, muito grata mesmo, ok? Parabéns por estar aí acompanhando, assistindo e aprendendo, né? Continuando, então. Vamos ler agora essa tirinha, pessoal. Olha que interessante essa tirinha aqui que a professora Cleide que escolheu para compor o nosso slide de hoje. Né? Então, observem aqui no primeiro quadrinho. Vamos ler aqui comigo. Você devia aproveitar, Júnior, sair lá fora para brincar e se conectar com a mãe natureza. E aí o Júnior responde, eu já tentei isso, mas a mãe natureza não tem Wi-Fi. Né? Então percebam aqui que a gente tem o elemento de humor, que é uma das características das tirinhas. Né? As tirinhas também constituem um gênero discursivo que nós temos aí algumas características específicas, dentre elas o humor e a ironia. Né? A gente pode considerar que também nessa tirinha a gente pode fazer uma breve revisão aqui de pleonasmo. Né? A gente tem uma figura de linguagem quando ele diz aqui, ó, sair lá fora. Né? Então, se vai sair, é óbvio que é para fora. É uma figura de linguagem que nós chamamos de pleonasmo. Né? Como entrar para dentro, subir para cima e descer para baixo. A gente não precisa de enfatizar tanto. Né? Então, pessoal, a gente tem aqui o pleonasmo já no primeiro quadrinho. E também a questão da polissemia na palavra conectar. Né? Lembram, polissemia quando a palavra adquire vários significados. Né? Então, no primeiro quadrinho, né, o personagem está dizendo se conectar com a mãe natureza num plano mais abstrato, né, de busca de equilíbrio emocional. E aí, como é que o Júnior interpreta? Ele interpreta no sentido denotativo, ou seja, no sentido real, ipsis literis, né, o termo conectar, mais se referindo ao conhecimento de mundo dele. Né, ele está preocupado em pensar na conexão com o Wi-Fi, certo? Isso mesmo, professora Rosa. Vamos próxima, continuando a nossa aula. Vamos lá para esse time quiz e você que está aí, você pode mandar aí a sua resposta. Ok, galera? Manda, já vamos conferir. Eu quero ler com vocês. Os alunos e os professores farão as atividades juntos. Qual é o sujeito dessa oração? Letra A, os alunos. Letra B, os alunos e os professores. Letra C, as atividades. Vamos lá, turminha, participar conosco, não é verdade, professora Rosa? Vamos. Vamos lá, mande a sua resposta aqui pra gente. A gente já vai conferir com vocês. Alguns segundos, é muito fácil essa questão. Essa questão aí é um prêmio para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão acertar. Vamos lá, gente? Enquanto vocês pensam na resposta, né, eu estou aqui com a mensagem de vários alunos, galera. É uma pena que a gente, às vezes, não vai dar tempo de, né, responder a todas as questões de vocês. Né, mas aqui, ó, a Pietra Yasmin de Oliveira Santos estuda no colégio Helena Vissocky, né, e mora em Araucária. Então, o pessoal de Araucária também nos prestigiando, aquele abraço, né? Parabéns por estarem aí. E aí a gente tem outras perguntinhas aqui, né? O pessoal de São José aqui, perguntando também sobre outros tempos verbais, o pretérito mais que perfeito, o pretérito perfeito. É bom a gente saber dessas dúvidas de vocês, porque aí as nossas próximas aulas a gente pode dar mais ênfase a essa questão dos tempos verbais. Com certeza. E aí a gente já avisa com antecedência para vocês nos acompanharem, não perderem aí as próximas videoaulas que a gente vai tentar sanar essas dúvidas, pessoal, porque cada tempo verbal desses que vocês solicitam é uma aula, né? Teve um aluno aqui que perguntou do discurso direto e indireto, né? Então a gente vai, né? Muita coisa. Mas o tempo aqui, vamos continuar? Vamos conferir a nossa resposta, gente? Quantos alunos acertaram? Uau! 76%! Meus parabéns! Vocês são demais, vocês são demais. Vocês estão tirando de letra isso. Muito bem, parabéns então a galera que conseguiu aí assinalar a letra B. Né? Então, para nosso quiz aqui, né, os alunos e os professores farão as atividades juntos. Eu posso perguntar quem farão as atividades juntos? E aí eu descubro quem é o sujeito da minha frase. Nesse caso, eu tenho que são os alunos e os professores. Portanto, nós temos dois núcleos, pessoal. Quais são os dois núcleos desse sujeito? Alunos e professores. Consequentemente, eu tenho um sujeito composto. Né? Então, uma das classificações, sujeito composto. E para ajudar a localizar o sujeito, nós também podemos estabelecer 3 critérios, galera. Olha lá. O primeiro, a concordância.
né? Se eu digo, eu estou fazendo as atividades, quem é o sujeito? Quem estou? É esse eu tenho a concordância verbal. E se é ela está, né? Então muda a concordância de acordo com o sujeito, né? A posição também, né? Eu posso ter o sujeito no início da frase e eu posso ter o sujeito no final da frase, conforme veremos, né? E a permutação, né? Quando eu digo os professores e os estudantes estão interagindo na educação à distância, né? Eu posso trocar ali os professores e os estudantes por eles, eu posso permutar por um pronome pessoal do caso reto, galera. Então, existem essas possibilidades. Vamos ver um a um aqui, professora Cleide? Isso mesmo, mas antes da gente ver a próxima, o nosso abraço aqui é Júlia, que estuda no Colégio da Polícia Militar do Paraná. Veja só, professora Rosa, nos acompanhando, estão dizendo que nós somos maravilhosos. Olha quanta gentileza, né? Então, nós queremos deixar o abraço aqui para você, Júlia. Muito obrigada aqui. E muita gente participando aqui, professora Rosa. Mas a gente precisa continuar a nossa aula, gente. Vamos lá, professora Rosa? Então, antes de continuar, mais um abraço também aqui para a professora Edna Francisca, né, de Ivaí. Mandou a gente mandar um salve aí, professora. Obrigada, professora, por estar dando essa força aí, né? E interagindo com a gente nesse momento tão importante aí que estamos vivendo e temos que fazer essas atividades à distância, né? Então, um abraço para todos vocês aí de Ivaí. Isso né? mesmo. Então, continuando agora. Vamos lá, gente? Vamos aqui para a leitura e a explicação de mais alguns exemplos. Para ajudar a localizar o sujeito, há 3 critérios. Com os critérios mesmo? 3. Muito bem. Primeiro, concordância. O verbo está sempre na mesma pessoa e número que o seu sujeito. Veja aqui, ó. Eu gosto de estudar a língua portuguesa. Esperamos que sim. Então, aqui é a marcação da flechinha. Primeira pessoa do singular. Nós vamos aprender muito hoje. Primeira pessoa do plural. Os professores e as professoras ficarão felizes. Olha só. Aqui nós temos terceira pessoa do plural, eles ou elas, né, professora Rosa? No sujeito oculto, eu não tenho a presença explícita, né, da palavra que constitui o sujeito na frase. Então, por exemplo, se você escreveu, gosto de assistir as videoaulas, esse gosto não tem que ter a presença do eu na frente. O eu fica implícito, né? Eu sei que é sujeito oculto porque está ali escondido, por isso que é oculto, né? Ou se não, fazemos os exercícios durante a aula ao vivo. Né? Então, quem fazemos? Somos nós. Esse nós não está explícito, ele está oculto, né? Ou se vocês colocaram também na terceira pessoa do singular, faz as atividades durante as videoaulas. Quem faz? Pode ser ele ou ela, né? Ou fazem as atividades, eles ou elas, nós temos o sujeito indeterminado. Parabéns, estão no caminho certo, estão aprendendo, né, professora? Vamos continuar aqui? Vamos sim. A próxima ali, que são contos mesmo 3 critérios que nós tínhamos falado. Então, vamos para o segundo. Localizar o sujeito. Há 3 critérios, sim. Posição. Normalmente, o sujeito precede o verbo e mesmo que venha depois, pode ser anteposto naturalmente ao verbo. E o sujeito, ele pode estar deslocado, né, professora? Pode estar deslocado. Pode estar deslocado. Inclusive, até a Gabriela acabou de me perguntar aqui qual a importância de você saber reconhecer o sujeito da oração. Pessoal, saber o sujeito, quem é o sujeito da oração, é importantíssimo para você interpretar o texto com coerência, né? Então, existem perguntas que caem aí de interpretação de textos em concursos, em vestibulares, né? Sempre que vai se avaliar aí a competência interpretativa do estudante ou de um candidato a uma vaga de emprego num concurso, né, ou numa vaga aí para entrar numa faculdade, é importante ele saber qual é o sujeito da ação, qual que é o sujeito que está presente ali no momento de reflexão, ou o sujeito de algo que indica o estado de espírito de alguém, que é o que a gente vai ver aqui na sequência, né, professora Cleide? Isso mesmo. Aí nós temos aqui alguns exemplos que nós colocamos. O primeiro ali, precisam ser estudados esses conteúdos. Ó, veja só, o verbo aqui veio primeiramente no início da oração e o sujeito, ele foi aqui para o final. E que a gente organizou, né? Organizou, mas sim, nós colocamos aqui para que a gente pudesse entender melhor aonde está o sujeito. Esses conteúdos precisam ser estudados. Vejam lá, o sujeito estava no final, aqui veio para o início. São mais dedicados os estudantes do 7º ano. Sim, claro, 76% aí são muitos dedicados. Aqui nós temos o verbo no início da oração, professora Rosa. E aqui, novamente,
Aí, o que a gente fez aqui? 2 exemplos diferentes, né? Sujeito no final da oração e aqui o verbo no início da oração. E logo no segundo ali, colocamos no início e depois o verbo ali, no lugarzinho dele, como vocês estão acostumados a ver. Não é verdade, professora Rosa? Isso, a gente está acostumado a ver na língua portuguesa o sujeito no início, né? Na nossa sequência de sujeito, verbo e complementos, né? E às vezes não, às vezes o sujeito vem antes, né? Às vezes ele é anteposto à oração, anteposto ao verbo, né? E às vezes ele segue a ordem direta. Muito bem. Aqui, professora Rosa, olha só que interessante que colocaram aqui. Observe onde estão o sujeito das orações. Exatamente isso, né? Vocês observaram ali que nós fizemos esse exemplo para que vocês possam entender que o sujeito ele pode vir no final, ele pode vir deslocado. Então, por isso a importância de descobrir o sujeito da oração, porque vale para a interpretação de texto. Muito bem. E ali, olha, pessoal, vamos mandar mais aí um salve para o pessoal de Castro. Né, a Isabelle Ribeiro mandou a gente mandar um abraço para ela. Parabéns aí, Isabelle, por você estar acompanhando. E pela professora Vitória de estar acompanhando aí, orientando vocês também nessa jornada nossa. Legal. Né? Continuando aqui, então, pessoal. No terceiro critério que nós estabelecemos, então, a gente ajuda a localizar o sujeito, agora baseado na permutação. Como que isso ocorre? É quando o núcleo do sujeito é um substantivo, pode ser permutado pelos pronomes ele, ela, eles ou elas. Observem um exemplo. A casa da minha avó é muito acolhedora, sempre é, né, pessoal? Então, qual é o sujeito? O que é muito acolhedora? A casa da minha avó. Eu posso substituir a casa da minha avó para o pronome pessoal ela, terceira pessoa do singular, né? Ela se referindo à casa da avó, eu faço uma permutação. Né? Também no segundo exemplo eu tenho meu pai e meus tios gostam de jogar futebol. Meu pai e meus tios eu posso substituir por eles. Eles gostam de jogar futebol. Então isso é uma permutação que eu faço que me auxilia a identificar também o sujeito da oração. Isso mesmo. Esse é um exemplo bastante relevante, professora Rosa. Porque sempre vem nos textos escritos e o aluno fala assim, como que eu encontro o pronome, professora? Ora. É só vocês tentar identificar ali o que está substituindo, né? Por exemplo, se é masculino, se é feminino, se é singular, se é plural, né, professora Rosa? Isso mesmo. E dando continuidade aqui, pessoal, observem aqui agora o nosso quiz. Então, no nosso quiz, a gente tem o seguinte enunciado para vocês analisar. No muro de tijolo vermelho passeavam lagartixas. E agora, galera? Qual é o sujeito dessa oração? Alternativa A seria o muro, B, o tijolo vermelho ou C, as lagartixas. Aí escolham uma das alternativas, mandem a resposta aí que vocês acham que é a correta no chat para a gente verificar como que está sendo as nossas explicações, se vocês estão conseguindo compreender e acompanhar. Né? Pensem aí, quem conjuga o verbo, né? Quem que pratica aqui a ação do verbo nessa situação? Okay? Isso mesmo. Enquanto isso, a gente vai vendo aqui os recadinhos e o pessoal do interior do estado, professora Rosa, eles estão em peso com a gente. Cruzeiro do Sul, meu abraço para vocês, Cruzeiro do Sul. Que mais? Nós temos muitos alunos de Londrina, de Maringá, estão participando conosco aqui, professora Rosa. O nosso abraço a todos vocês. Meus parabéns, vocês que estão participando. E vamos conferir a resposta? Vamos lá? Lindo. Então, galera, verifiquem, atenção. Quem acertou, assinalou a letra C. Ai. E agora, professora? Bastante gente acertou aí? Muita gente, 66%, professora Rosa, marcaram a letra C. Eu não estou falando que esses alunos do 7º ano, eles são demais, são muitos dedicados. Provavelmente, alguns alunos acabaram se confundindo, porque na nossa ordem direta, como a gente disse, o sujeito vem antes, né? Mas nessa frase, o que aconteceu? O sujeito veio no final da frase, né? Então, no muro de tijolo vermelho, passeavam as lagartixas. Eu tenho que conversar com o verbo. Quem passeavam? Né? Aí eu descubro que eram as lagartixas que passeavam no muro de tijolo vermelho. Então, parabéns para quem conseguiu captar, quem não conseguiu, parabéns também, porque tentou, né, mesmo que errou, agora aprendeu que a gente tem que fazer esse diálogo com o verbo, né, pessoal? Então, vamos agora ver quais são os tipos de sujeito com a professora Cleide. Os tipos de sujeito, nós temos ali na telinha o primeiro sujeito, que é o sujeito simples, que só tem apenas um núcleo.
Olha lá, professora Rosa, uma homenagem pra gente, né? Rosa Helena e Cleide Rosa. As rosas têm espinhos. Olha só, né? Nós também somos muito amáveis. As rosas têm espinhos. Segundo, um bando de galinhas de Angola atravessa a rua em fila indiana. Antônio Olavo Pereira. Continuando, vamos ver o próximo? Antes de continuarmos, o Douglas me pediu para mandar um abração para ele, disse que nunca é escolhido. Douglas, desculpa, são muitos alunos interagindo, Douglas, mas aquele abraço para você, você é muito especial, muito consciente do seu papel como aluno, é pessoas assim que a gente faz a gente acreditar que esse Brasil nosso tem jeito. Parabéns, o Douglas do Colégio Estadual Ivone Pimentel. Isso mesmo. Né? Continuando aqui, agora o sujeito composto, quando tem mais de um núcleo, né? A gente acabou de ver essa situação. Exemplo ali, ó, o cão e o gato convivem harmoniosamente em minha casa. Nossa, é possível? Em alguns casos, então, nós temos dois núcleos, o cão e o gato, sujeito composto. Né? E o sujeito oculto, professora Cleide? Sujeito oculto, ele já fala ali, já é uma sugestão, oculto. O elíptico desenencial implícito não está expresso, mas deduz pelo contexto. E nós identificamos o quê? Pela presença do verbo. Veja ali, estamos com saudade da escola. Ali, se nós conjugarmos o verbo estar, nós temos o pronome nós. Estou com as atividades em dia. Se você e eu conjugarmos o verbo, aqui o verbo estar, nós temos ali eu estou. Então, ele está escondidinho atrás do verbo. Próximo. Então, agora vamos analisar o sujeito indeterminado, pessoal. Observem que eu não determino, né? Faz referência a alguém, mas não o identifica. Leiam aqui comigo, olha. Esqueceram de fechar a porta. Pode ser eles, mas também pode ser elas. Por isso que é indeterminado. Precisa-se de vendedores. Quem precisa? A gente não sabe, não está explícito na frase. Portanto, indeterminado. E também nós temos o sujeito inexistente. Olha só. Também chamamos de oração sem sujeito, turma. E é acompanhado por um verbo impessoal. Veja só, choveu o dia todo, faz 3 anos que estudo nessa escola, há muita gente nas ruas. Quer colocar uma opinião a respeito do sujeito inexistente, professora Rosa? Para a gente concluir a parte do sujeito aqui? Nossa tarde de hoje está muito ensolarada, né? Então, quando eu digo a tarde está ensolarada, né? A gente tem aqui um sujeito, né? Que, bom, a gente se considerar sujeito simples, por ser a tarde, né? Mas se a gente mudar essa frase para colocar um sujeito inexistente, a gente pode começar com o verbo fazer, né? Eu posso dizer, fez muito sol. E aí, sim, eu tenho o sujeito inexistente, porque quem fez muito sol, né? Então, a gente não tem ali a existência. É impessoal, né, professora Rosa? Vamos lá? Fica na impessoalidade. Muito bem. Continuando, então, vamos ler essa tirinha, atentando para as falas apresentadas nos balões agora, galera. Então, no primeiro quadrinho nós temos, colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta. Eles sabem que eu não resisto. E no segundo, adoro cestas. Né, pessoal? Então, observem ali os elementos da linguagem verbal, da linguagem não verbal, que constituem o humor e a ironia nesses quadrinhos, certo? E agora, pessoal? Vamos fazer um quiz. Professora Cleide, lê para eles o enunciado aí. Vamos lá, então, gente. Colocar uma cesta com gatinhos na minha porta. Qual é o tipo de sujeito dessa oração? Letra A, oculto. Letra B, indeterminado. Letra C, inexistente. Qual será, hein, professora Rosa? Então, enquanto eles pensam, aqui o Luiz Felipe, né, estuda no colégio Eurides Cavalcante Tenório de Cruzeiro do Sul do Paraná. Aí, galera de Cruzeiro do Sul, em peso, parabéns por estar aí. Aquele abraço, né? Também a gente tem aqui a Melissa, da Escola Estadual Princesa, de 3 Barras do Paraná. Meus parabéns por estarem aí, né, prestigiando esse momento maravilhoso que a gente está tendo, né, de interagir com vocês, fazer essa interação síncrona e oportunizar que tirem as dúvidas aí ao mesmo tempo. É muita gente, né, professora Rosa? Não dá tempo de responder todas as mensagens, gente. Nos perdoem. Mas vamos lá que nós já vamos conferir a nossa resposta. O que será que eles marcaram, hein, gente? Vamos lá conferir? E aí, acertou quem assinalou? 44% disseram que oculto.
oculto e 43% indeterminado. Isso nos mostra que a gente tem que, então, trazer mais exemplos sobre o sujeito indeterminado e oculto, galera. Então, observem lá. Isso mesmo, gente. Quando eu tenho colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta. Quem colocaram? Eu não sei se é eles e também não sei se é elas. Né? Pode ser um sujeito ali masculino, um sujeito feminino, eles ou elas. Então, eu tenho que esse sujeito é indeterminado, pessoal. Agora, se a frase fosse, coloquei uma cesta de gatinhos na sua porta, quem coloquei? Aí seria um sujeito oculto. Eu coloquei. Por que ele é oculto? Porque eu sei que se trata de eu. Ou se eu fizer a frase, colocamos uma cesta com gatinhos na sua porta. Quem colocamos? Eu sei que é nós. Então, quando eu sei que é eu ou nós, memorizem bem, vou repetir. Quando for eu ou nós, a gente tem sujeito oculto. Agora, quando eu não sei se é ele, ela, eles ou elas, eu tenho sujeito indeterminado. Muito bem, bora para a nossa aula, que nós estamos finalizando. E temos mais um exercício para vocês refletirem. Agora vamos ver se vocês assimilam aí essa diferença de sujeito oculto, indeterminado, simples e composto. Vamos lá, pessoal. Então, vamos conferir se você aprendeu a diferenciar os tipos de sujeito. Relacione as colunas abaixo. Então, na primeira coluna, a gente tem aqui as frases. Letra A, esquentou um pouco agora. B, o estudo faz bem para a mente. C, a leitura e a pesquisa complementam as aulas. D, recomendaram que todos fiquem em casa. E E, encontrei o livro que há tempos desejo ler. Quais são as possibilidades, professora Cleide, na segunda coluna? Nós temos várias possibilidades, mas é claro, né? Nós temos aqui sujeito composto, sujeito oculto, inexistente, indeterminado e sujeito simples. Vamos lá fazer? Manda a sua resposta aí. Vamos lá, gente? Enquanto isso, nós estamos aqui com muitos alunos aqui de todo o Paraná, da região metropolitana de Curitiba. Ora, aí eu quero desejar a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui conosco. Que mais? Tem muitos alunos aqui participando, tem gente aqui pedindo para responder questões. Nós não vamos dar conta, né, professora Rosa? É muito pouco tempo, gente. É muito pouco tempo aqui para a gente dar conta de tantos alunos. Mais de 1000 alunos aqui, professora, conosco aqui. Olha, isso é muito gratificante, gente. É muito gratificante. Vamos lá, gente, para a nossa correção. E gostaria também de mandar um abraço aqui para o Luiz Felipe, né, de Cruzeiro do Sul. Um abraço para a Ana Flávia, do Colégio Estadual Santos Dumont de Paranacite, né? E vocês têm aqui o pessoal de Londrina, ó, Luiz Otávio, pessoal, parabéns por estar aí nos acompanhando, né? Esse exercício, eles demandam um pouquinho mais de vocês têm que tentar pensar a resposta e elaborar aí no caderno de anotações ou no bloco de notas, para a gente ver se vocês conseguiram entender a diferença entre um sujeito simples, um sujeito composto, oculto ou indeterminado, certo? Isso mesmo, professora Rosa. Vamos à correção? Vamos lá? Do exercício? Já saiu o percentual de acertos, professora? Não, mas a gente pode continuar. Então tá ok. Então vamos verificar aqui como que vocês conseguiram pensar aí as respostas. Posso colocar no ar o slide? Pode pôr. Então tá aqui, pessoal, olha lá. Observem aqui a letra A da primeira coluna, né? A frase, esquentou um pouco agora. Bom, aqui em Curitiba, nós que somos aqui de Curitiba, está bem quente, né? Na frase esquentou um pouco agora, eu tenho um sujeito inexistente, né? Não tem como eu ter uma resposta para a pergunta quem esquentou um pouco agora, né? Então, o sujeito é inexistente. Via de regra, quando se refere a fenômenos atmosféricos, a gente tem a presença do sujeito inexistente. Então, professora Rosa, eu quero dar parabéns a muitos alunos que colocaram o Brian, a Raíssa, a Maria, a Mariane. Muitos alunos aqui colocaram aqui para a gente a resposta. E meus parabéns. Muito bem, isso aí, galera. E aí a gente tem aqui na letra B a frase, o estudo faz bem para a mente. Né? Coisa que vocês que estão aí assistindo já entenderam muito bem a significância dessa frase, né? O estudo faz bem para a mente. Eu converso com o verbo o que faz bem para a mente
e eu tenho a resposta ali do meu sujeito, que é o estudo. Isso. Nesse caso, o estudo só tem um núcleo, né, pessoal? Que é estudo, então a letra B, sujeito simples, certo? E na letra C, acertou quem marcou que a leitura e a pesquisa são sujeito composto, né? Porque tem dois núcleos, leitura e pesquisa. E na letra D, recomendaram. Quem recomendaram que todos fiquem em casa? Pode ser eles, mas também pode ser elas. Então, é um sujeito indeterminado, né? A gente discutiu bem isso. E na última, quem encontrei o livro? Só pode ser primeira pessoa do singular, eu, portanto, um sujeito oculto, porque o eu não está explícito, ele está ali escondidinho, né? Então, a gente tem que é um sujeito oculto, né, professora Cleide? Isso mesmo, muito bem. A nossa aula de hoje, nós estamos finalizando, professora Rosa. Foi muito pouco tempo, gente. Ai, muito pouco tempo. Muito pouco tempo, é que não deu tempo para a gente mandar abraço para toda a galera que solicitou aqui, mas a gente manda de coração aquele abraço, aquele respeito, aquela admiração e apreciação pela postura de vocês enquanto estudantes que se demonstram aí conscientes do papel de vocês e com a formação intelectual de vocês. Muito obrigada por estarem aí, né, assistindo a nossa videoaula e participando. Isso, meu abraço a todos e a todas vocês, todos os alunos, os meus alunos, do Colégio Helena Collodi. A gente não pode deixar de enfatizar. Coraçãozinho para vocês, queridos e queridas, da Prof. e da Prof. Rosa. E nós queremos aqui finalizar a nossa aula, gente. É muita coisa, é muito conteúdo de língua portuguesa, não é, professora Rosa? É muito conteúdo. E a gente fala muito também. Ai, como a gente fala, porque nós amamos falar, né? Nós amamos linguagem. Então, a gente quer explicar muito bem para que vocês consigam entender. Mas eu tenho certeza, professora Rosa, que eles conseguiram entender alguma coisa. Então, aquele abraço para vocês, fiquem bem, fiquem em casa e parabéns por estarem aí acompanhando as videoaulas e as aulas ao vivo.